Deus escolhe Saul porque Saul era um homem segundo o coração do povo. Deus escolhe Davi porque Davi é um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. O Novo Testamento, Mateus capítulo de número 1, inicia-se com Jesus, o filho de Davi. A árvore genealógica passa necessariamente por Davi, a árvore ascendente de Jesus. E ele termina com Davi. Você pode localizar isso lá no livro de Apocalipse. Ele é a estrela resplandecente da manhã. Ele é a raiz de Jessé, o filho de Davi. Deus escolhe Saul, e é inegável, quando ele está lidando com animais teimosos, mais ou menos aquilo que seria o seu reinado, sua conduta, caracterizada e marcada pela teimosia, pela resiliência, um indivíduo difícil de ser trabalhado, modelado. Deus escolhe Davi quando ele está lidando com ovelhas, animais dóceis, caracterizado por serem obedientes e relacionarem-se muito bem com os seus proprietários, com os seus pastores. Deus escolhe Saul porque ele é bom com a lança, e é isso que o povo precisa, ou pensa que precisa. Ele é bom com a espada. Deus escolhe Davi porque o Davi é bom com a harpa, com o louvor, com a adoração. Deus escolhe Saul porque Saul é grande e escolhe Davi apesar de ser pequeno. Diz-nos a Bíblia que do ombro para cima ninguém se equiparava a Saul. Mas a síndrome de Saul, eu diria que é a síndrome do dinossauro. Saul é um indivíduo de corpo grande, mas a cabecinha, tamanho de um grão de arroz. É claro que isso é uma maneira redundante de fala. Então, é uma hipérbole, né? Um exagero, é óbvio. A síndrome do dinossauro. O dinossauro tem um corpo grande, mas tem uma cabeça pequena. Para nossa tristeza, a síndrome de Saul, a síndrome do dinossauro, tem tornado-se a característica pessoal e a síndrome, que eu diria, a falência de muitas igrejas, cujo corpo é grande, mas o cabeça é pequeno, e o cabeça é Cristo. Não que o Cristo seja pequeno, mas eles estão tentando apequená-lo, isto é, não levando em consideração. Algumas igrejas são acéfalas, isto é, não tem cabeça. Literalmente são mulas sem cabeça. Por mais que seus corpos sejam grandes, como dinossauros, por mais que, humanamente falando, sejam atraentes, como Saul, são grandes, são robustos. Só que na hora de maquinar, na hora de pensar com a mente de Cristo, não conseguem projetar desse modo. É gente que enche os olhos dos homens, como Saul, mas não enche os olhos de Deus, como Davi. São igrejas robustas, grandes, igrejas que muitas vezes são irrelevantes e no máximo que fazem é se tornarem ponto de referência, quando não, participantes daquilo que eu chamo de a geografia morta da cidade. Onde é que mora o Zezinho? Perto da igreja dos crentes. Sabe aquela igreja lá, a igreja dos crentes, a igreja sem cruz? Pelo menos na minha região, normalmente, as nossas igrejas não têm cruz, as evangélicas. Mas enfim, há outros lugares que tem, não é aqui o assunto tratado. A questão é, igrejas que são grandes, corporalmente falando, igrejas que são grandes, humanamente falando, tudo é grande, tudo é macro. Porém, Cristo, a mente de Cristo, cabeça da igreja, não tem sido levado em consideração. Outras, ao inverso dessa, não são acéfalas, são bicéfalas, tricéfalas, quadricéfalas, pentacéfalas, sextacéfalas e assim vai. Septacéfalas, octacéfalas, porque são igrejas que têm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 mil cabeças, são multicéfalas. E você sabe,
Se uma cabeça ir por 70, não vai por nenhuma, porque não tem como. São 70 cabeças pensando diferente. Agora, se 70 cabeças forem por uma cabeça, aí sim, porque o pensamento é coeso, coadunado, é direcionado. Então, em nome de Jesus, livramo-nos da síndrome de Saul. Livramo-nos da síndrome dos dinossauros. O corpo é enorme, mas a cabeça, ó, bem pequenininho. Como já diria, né, um humorista brasileiro, ó. Então, que Deus nos ajude, né, em Cristo Jesus. Que Deus nos mantenha firme no propósito, focado em Deus. Que estejamos alinhados com Ele, pensando com a mente de Cristo, levando nossa mente cativa, não negociando valores, não tomando a rota da popularidade, não pregando o que dá certo, mas pregando o que é certo, não pregando para entreter, mas pregando para converter, pensando com a mente de Cristo, sendo, né, afinadamente afinado, desculpa a redundância, estando alinhado com Ele, com Deus, com o nosso cabeça, que é Cristo. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude. Que Deus em Cristo Jesus nos concentre. Não esqueçamos-nos, nossos pés estão na terra, mas a nossa cabeça está nos céus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não é o corpo que manda a cabeça, é a cabeça que dá comando ao corpo. Então não é a terra que ensina os céus, são os céus que ensinam a terra. Não é os homens que dizem a Deus, é Deus que diz aos homens. Não é o adorador que diz ao adorado como é que vai adorá-lo, com os de tatames, né, as diretrizes, e o adorado que se enquadre na adoração do adorador. Não, é o inverso. É o adorador que exige. É ele, sim, que coloca as balizas, os métodos, os jeitos. Tem que ser do jeito dele, para a glória dele. Porque dele, por ele e para ele são tantas essas coisas. Quer comais, quer bebais. 1 Coríntios 10, 31. Citei Romanos 11, 36, agora 1 Coríntios 10, 31. Façamos tudo para a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude para a glória de seu nome. Amém.